mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar. Repitam: e me fez passar. Mais uma vez. E me fez passar. Continuemos. Águas que me davam pelos tornozelos. 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar. Repitam. Mais uma vez. Passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez, repitam, e me fez, mais uma vez, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio, e eu não podia atravessar. Volte ao início desse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. E mediu mais 1000, e era um rio, e eu não podia. Volta ao início do versículo, volta ao início. E mediu mais 1000. Está faltando alguma coisa ali que nós lemos quando ele mediu 1000. Não, senhores. Aí, menino. E me fez. Vocês repararam, né? A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ler tudo de novo. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. Ele atravessou para o outro lado? Não. Repitam comigo: me fez voltar. Me fez voltar. Fecha os teus olhos. Senhor da glória, Deus maravilhoso, Deus bendito, ministra essa palavra nos nossos corações. Use os nossos lábios outra vez. Dá-nos sabedoria e inteligência para passar aquilo que o Senhor ministrou esta madrugada ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Não sentam, calma. Voz de profeta, Vivi. Cara de profeta, amém. Como que é, irmã Adriana? Também não sei. Siquira, cara de profeta, voz de profeta. Olha para o teu irmão, diga para ele: ele te faz passar. Ele te faz passar. Mais uma vez, estou fraco. Pastor Raimundo, ele te faz passar. Você vai superar. Agora você toma assento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, queridos. Olha aqui para o pastor. 35 minutos, com 20 minutos eu faço a ceia. Se não é passar do horário, sabe que não é característico do pastor passar do horário. Mas se eu também não terminar o sermão, eu paro onde estiver. 35 minutos da sua atenção. Eu sempre falei aqui nesta igreja que Ezequiel é um dos livros mais difíceis de interpretações. Alguns classificam que é Daniel e Apocalipse. Nada, o Senhor me concedeu a graça de fazer um mestrado em escatologia. Para mim é Ezequiel. Ele é cheio de tipologias, simbologias, ele é cheio de metáforas, figuras de linguagem, hipérbole, metonímia. E há uma necessidade de você esforçar muito a sua mente e estudar muito para o Senhor te dar a interpretação do que você está lendo. Eu vou voltar um pouquinho atrás para ministrar essa palavra no coração da igreja. Vocês lembram que no capítulo de número 37, muito pregado, eu fujo um pouco desses textos muito pregados, mas no capítulo de número 37, a mão de Deus, a mão de Deus, levado pelo Espírito Santo, o Senhor toma Ezequiel e coloca ele no vale de ossos secos. Lembram disso? Eu acho que é um dos sermões mais pregados nas igrejas. Então a mão do Senhor pega Ezequiel e coloca ele no vale de ossos secos. Lá eu vou encurtar, o Senhor manda ele profetizar sobre aqueles ossos. Ele pergunta: Senhor, viverão esses ossos? Ou Deus pergunta para ele, e ele pergunta para o Senhor diz: tu sabes. Ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel responde: tu sabes. Ele profetiza, ossos começam a se juntar, volta-se carne, e o vale de ossos sequíssimos se torna em vida. Agora preste atenção, o capítulo 37, Ezequiel está no vale. O capítulo 38, Ezequiel está no vale.
o capítulo 39, Ezequiel está no vale. Nós temos o capítulo 47. Fiquem ligados. No capítulo 40, a mesma mão que pega Ezequiel e leva ele até o vale de ossos secos, agora pega Ezequiel, segundo a Bíblia, lá no capítulo 40, iníciozinho do capítulo 40, e a palavra do Senhor diz que a mesma mão, capítulo 40, versículo 2, pega Ezequiel, Deus tira ele do vale, e agora vai levar Ezequiel para um monte, sai do vale e vai para o monte. A Bíblia descreve que neste vale, neste monte, melhor dizendo, neste monte que Deus leva ele, tira do vale no 39, no 40 ele aparece no monte. Nesse monte tinha um templo. O que tinha nesse monte, igreja? Um templo. Na porta do templo, depois você lê lá no capítulo 40, na porta do templo tinha um homem. Na porta do templo tinha um varão. Qual era a aparência desse varão? A aparência desse varão, segundo a Bíblia, era de bronze polido em fornalha. Bronze polido no fogo. Bronze, quando é polido no fogo, ele brilha mais do que o ouro. Então, esse homem que está na porta do templo, a sua face brilha mais do que o ouro. Aí a Bíblia traz detalhes. Qual detalhes, pastor? Ele tem na sua mão um instrumento de medir grandes medidas. Construtor, instrumento para medir medidas pequenas é metro de bambu, metro mais não sei o que, mas instrumento para medir medidas maiores, Cláudio Messias, uma trena, por exemplo, de 10 metros, de 15 metros. A Bíblia diz que ele tem na sua mão um instrumento de medir grandes medidas, e a Bíblia dá nome para esse instrumento. Ela fala, um cordel. A gente interpreta que poderia ser uma trena de antigamente, um cordel de medir. Aí, queridos, este homem convida Ezequiel, olha que coisa interessante, a entrar no templo. Ele convida Ezequiel para entrar no templo, lá no capítulo 40, no versículo de número 28. Eu quero chamar a sua atenção, porque se você ler só o capítulo 47, ele dá uma outra versão. Mas no capítulo 40, versículo 28, este homem que está na porta do templo, ele convida Daniel para entrar no templo, mas ele convida Daniel para entrar no templo pela porta do sul. Qual porta que o homem convida Daniel para entrar? A porta do sul. No capítulo 41, Ezequiel está no templo. No capítulo 42, Ezequiel está dentro do templo. No capítulo 43, Ezequiel está no templo. O ano passado nós estudamos uma lição, uma revista, um trimestre inteiro sobre isso. Daniel dentro do templo, o que ele via? A glória de Deus saindo e entrando. No capítulo 43, Daniel está no templo. No capítulo 44, Daniel está no templo. No capítulo 45, Daniel está no templo. No capítulo 46, Daniel está no templo. No capítulo 47 que nós lemos, no versículo 2, preste atenção. Daniel sai do templo. E quando ele sai do templo, ele sai pela porta do norte. Ele entra pela porta do sul, no capítulo 40, versículo 28, e quando ele sai no capítulo 47, versículo 2, e ele sai pela porta do norte. Entra pela porta do sul, mas sai pela porta do norte. No capítulo 46, voltando um pouquinho, o versículo 9 diz assim: quem vier ao templo para me adorar, deve entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Por que ele manda entrar pela porta do sul? Escuta, querido, porque quem vem adorar, entra pela porta do sul, e quando vai embora, sai pela porta do norte. Pastor, por que eu não poderia entrar pela porta do norte? Porque quem entra pela porta do norte, só vem na igreja para ver essa equipe de louvor e cantor afiado. Quem entra pela porta do norte, só vem na igreja para ver como a irmã, a líder do ciclo de oração, está vestida. Quem entra pela porta do norte, vem para a igreja, sabe para quê? Para fofocar. Quem entra pela porta do norte, só vem na igreja para ver se é regente. Fala com a mão, regendo as irmãs. E
falou, não entende nada de música, mas quem entra pela porta do sul, ele larga tudo de lado, porque ele entende que ele vem adorar o Senhor. É melhor entrar pela porta do sul. Quem entra pela porta do sul e sai pela porta do norte, sai renovado, sai diferente de quem entrou. Terça-feira você não vier, mas eu pedi para vir com a armadura, amém? Pedi para vir com um negócio que protege a canela, amém, queridos? Então, quem entra pela porta do sul e sai pela porta do norte, ele sai diferente da maneira que entrou. Quem entra pela porta do norte só entra para criticar, sai do mesmo jeito ou pior do que entrou. Toma cuidado. Senhor, me faça entrar todo dia que eu for à tua casa pela porta do sul. Mas vamos prosseguir, que o tempo é curto. Ezequiel sai, diz a Bíblia. Aí, queridos, olha o que acontece. Ele dá uma volta no templo. E ele para exatamente. Ele sai do templo, passa pela porta do norte, dá uma volta no templo. Aí nós lemos no capítulo 47. E ele para exatamente no lugar que ele entrou. No lugar que ele entrou, na porta do sul. Quando ele para na porta do sul, ele tem uma visão espiritual, ele tem uma visão sobrenatural. Quando ele entra, quando ele para na porta do sul, ele olha para dentro do templo, e a Bíblia descreve que ele vê um rio, uma água saindo debaixo do limiar. O que é limiar, pastor? Debaixo do altar do templo. Isso aqui chama a nossa atenção. E ele começa a ver aquela água correndo do templo, aleluia, e ele começa a observar aquilo, e ele observa e ele nota que aquelas águas eram vivas, eram águas purificadoras, eram águas de grande simbolismo, eram águas de grande significado. Eu achei que estava frio demais, eu botei pullover, eu botei camisa por baixo, não é mania de pregador não, mas eu vou. Então eu botei não sei mais o que por cima, camisa por baixo, mas vou tirar esse negócio para ficar melhor, né? Senão não vai dar certo não. Pregador, não sou pregador não é mania não, não deixei ninguém tirar. Embolei esse trem, joguei para lá. Não pode ser de qualquer jeito, irmão. Amém? E ele nota que aquelas águas, irmão, do cima, é águas purificadoras. Agora preste atenção, no sentido literal, no sentido original, no sentido verdadeiro, aquelas águas são purificadoras. Como, pastor? Eu amo escatologia, os irmãos sabem. A Bíblia descreve sobre o mar morto, e ele não tem vida. Até a gente, Felipe, não vai falar que é aquele negócio não. Até a gente se for lá e tirar a roupa, quem não sabe nadar, ou ficar lá com a roupa de banho, você deita sobre a água e você não afunda, você boia, por causa da quantidade de sal que tem na água. E não tem vida, não tem peixe, não tem nada. Não tem algas marinhas, não tem nada no rio, no mar negro, no mar morto. E a Bíblia diz que isso é no sentido literal. No governo de Cristo, que é o milênio, o governo milenial, essas águas que Ezequiel vê saindo debaixo do limiar do altar, saindo debaixo do altar do templo, essas águas irão correr para o mar morto, e o mar morto vai ter peixe, vai ter vida, vai ter alga, aleluia! Isso é no sentido literal, vai purificar as águas do mar morto. Por quê, queridos? Porque é água que jorra do rio da vida. Agora escuta, uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos. No sentido espiritual, essas águas que correm debaixo do altar, eu falei no sentido literal, mas no sentido espiritual, essas águas que correm, o fluir dessas águas debaixo do altar, simboliza, significa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Me prova, pastor, em João capítulo 7, no versículo 37, a Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do céu interior fluirão rios de água viva. Quem pode dar glória a Deus? Irmã Helene, eu falei no sentido literal, original mesmo que vai acontecer, e falei no sentido espiritual, mas ainda tem um outro sentido, e é aqui que eu vou parar, irmã Elisângela, no sentido alegórico. Aí eu quero
explicar para os irmãos o que o Senhor falou comigo. No sentido alegórico, alegoria, simbolismo, representatividade. No sentido alegórico, irmãos, esse rio é o meu chamado, é a sua chamada, é a minha vocação, é a tua vocação. O que é isso, pastor? Pastor Raimundo, é aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu não entendi. E é aqui que eu quero ministrar hoje, irmã. É aqui que eu quero ministrar, irmão João. Deus, aleluia. E agora, depois dessa introdução que nós vamos entrar, mas vai ser rápido. E agora você se segura aí, em nome de Jesus, que vai dar certo. Aleluia. A Bíblia diz que saiu aquele homem. Eu pergunto para os irmãos, que homem é esse? A resposta eu dei quando nós lemos o versículo 3. Saiu aquele homem. Aí nós costumamos chamar isso da teologia, pregador José, de teofania. O que é uma teofania? Quando Deus se manifesta na terra. Então saiu aquele homem. Você pode perguntar, quem é esse homem? Teofania, uma manifestação de Deus na terra. E a Bíblia diz que ele tem na sua mão um cordel de medir. Quem é este homem? Irmã Marlene Davi, se é uma teofania, ele é o próprio Deus. Mas quem é, pastor? Irmã Ivani, é o mesmo homem que luta com Jacó no Val de Jaboque. E quando vai alvorecer o dia, quando vai amanhecer o dia, está aquela luta tremenda, e Jacó não larga ele, e ele doido querendo ir embora, me larga, que a alva já está subindo, o dia está clareando, eu não te largo enquanto não te abençoar. Sabe o que ele faz? Luta a noite inteira com Jacó, aleluia. É o mesmo homem que fere Jacó na coxa e muda o nome dele de Jacó para Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Aleluia. Esse homem que estava com o cordel de medir na mão é o mesmo homem que chega para um homem chamado Manoá e revela a Manoá o nascimento de um homem chamado Sansão. Você vai ter um filho e ele será nazireu de Deus, e ele será Sansão, o nome dele. Manoá olha para aquele homem e fala assim: qual o seu nome? Está lá no livro, segundo livro de Samuel. Manoá olha e fala: qual o seu nome? Ele pergunta: por que você quer saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso, o meu nome é grande. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aquele homem é o mesmo homem. Você lembra quando Nabucodonosor pega 3 jovens e joga dentro da fornalha? Daqui a pouquinho aquece a fornalha 7 vezes mais. Joga esses miseráveis lá dentro, amarra eles de com Josiel e joga lá. Daqui a pouquinho Nabucodonosor vai dar uma olhadinha na fornalha e ele se espanta, ele limpa os olhos e pergunta: o que está acontecendo? Eu joguei 3 homens amarrados dentro da fornalha e agora eles estão soltos e não são mais 3, agora eles são 4, e o 4 tem segurança do Filho dos Deuses. É este homem que está com o cordel de medir na mão. É esse homem que está com o cordel de medir. É esse homem, irmãos. Aleluia. É esse homem, igreja do Senhor Jesus. É o mesmo homem, irmã Jussara, que fez aniversário ontem. Parabéns, Deus abençoe a senhora, terça-feira. Aleluia. É o mesmo homem que chegou e falou assim: Flávio, certa vez no Novo Testamento já agora, onde estiver reunido 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Nós somos mais de 2 ou 3. Sabe o que eu quero dizer? Ele está presente aqui nesta noite. E pode ser que ele esteja no cordel de medir. Quem crê nessa palavra, quem recebe essa palavra, aleluia. Mas eu falei que eu queria usar aquela parte quando ele, aleluia, Deus, aleluia. a Bíblia diz que ele saiu. Olha que interessante. Ele mediu 1000 côvados. Aí Ezequiel fala assim, ó: e me fez passar. Olha que interessante. E quando ele mede 1000 côvados,
e faz Ezequiel passar. Ezequiel nota águas pelos tornozelos. Aí o texto continua: ele mediu mais 1000 e me fez passar. Aí Ezequiel passou, águas pelos joelhos. Aí o texto continua: e ele mediu mais 1000 e me fez passar, águas pelas cinturas, como diz a palavra do Senhor. Eu chamei a atenção de vocês, a Vivi respondeu. Observe que por 3 vezes, Ezequiel diz assim: ele me fez passar. O que o senhor entende com isso, pastor? O que esse texto está querendo falar para nós? Pensa com o pastor. Parece que Ezequiel não queria passar. Isso é verdade. Ele me fez passar. Se fosse por vontade de Ezequiel não iria. Mas Ezequiel diz: ele me fez passar. De repente Ezequiel não queria entrar no rio. Não releve, mas eu tenho que falar. Se você continuar a leitura de Ezequiel 48, 49, você vai ver que tinha um porém. Pode ser por isso Ezequiel não sabia nadar. Depois eu mostro você. Paga a pizza que eu te mostro. Mas a Bíblia descreve: ele me fez passar. De repente Ezequiel não queria passar, não queria entrar. Eu não quero isso. Eu não planejei isso. Eu não sonhei com isso. Os meus planos eram outros. Os meus planos não era ser pastor. Os meus planos não era tocar. Meus planos não era liderar as irmãs. Eu tinha outros planos. Pode ser que Ezequiel tenha pensado nisso. Só que deixa eu falar uma frase para a igreja: o escolhido não tem escolha. Não entendi, pastor? Você não entendeu? Tem um monte de gente que afirma que o livre-arbítrio não existe. Aí quando eu falo, por que não existe o livre-arbítrio? Porque Jonas, pastor, olha Jonas. Deixa eu falar, ensinar algo para a igreja. Deixa eu ensinar algo para a igreja. A partir do momento que você aceita o chamado de Deus, você não tem mais escolha. Jonas aceitou ser profeta. Mas Jonas não queria ir, mas ele aceitou o chamado. O escolhido não tem escolha. Acabou. Mas Jonas não teve arbítrio, teve que ir para mim. Teve que ir. Ele recusasse o ministério de ser profeta antes de aceitar. Aceitou liderar o louvor, Vivi? Amém? O escolhido não tem escolha. Infelizmente eu tenho que falar isso para você. Eu não sei o senhor, pastor Bruno. Eu não sei o senhor, pastor Justino. Eu não sei o senhor, pastor Wilson. Mas eu não queria ser pastor. Eu já contei para vocês, servindo ao Senhor, liderando os jovens, uma bênção, assim, as crianças. E eu recusei. E o Senhor tirou de mim a presença dele durante 6 meses. E eu não senti a presença de Deus. E ele me avisou: não aceita? Eu tiro a minha presença de você. Aí eu não acreditei no profeta. Eu falei: eu quero ver, eu vou para o monte, eu vou jejuar, eu quero ver. Plantava bananeira, ia para o monte, jejuava, passava, era fome. 6 meses sem falar em línguas. Um homem espiritual, um homem avivalista, um homem batizado no Espírito Santo. Um dia aconteceu um negócio, não vou contar porque vai tomar muito tempo. Deus, aleluia. Aí o pastor que estava comigo falou assim: entra no meu carro agora. A gente estava fartado. Vamos na casa do teu pastor. Beto tem que falar com o coronel. Nós abandonamos o expediente. Ele me autorizou. Abandonei na forma pejorativa. Escuta, 6 meses sem falar em mistério, porque eu estava recusando. Eu era para ser pastor dia 1º de julho de 99. Eu fui consagrado ao ministério pastoral em 1º de dezembro de 99. Fiz 25 anos em dezembro. Entra no meu carro e vamos na casa do pastor. Os interfones antigamente não tinha câmera. Não tinha câmera. O muro da casa do pastor mais alto que a parede da igreja. Não tinha janela. A porta, o portão era de aço. Que de antigamente. Isso é 1999 que eu estou contando para vocês. A hora que eu apertei o interfone, eu apertei. Eu não sei se ela estava do lado.
esposa do pastor vira e fala assim: eu era presbítero, pode entrar, pastor Joel, nós estamos te aguardando desde as 5 da manhã. Aleluia! O Simões olha para ele: mas não tem câmera, não tem nada. Eu falei: vamos entrar, sua boca aberta, você me trouxe aqui, mas vamos lá. Fomos subindo devagarzinho a rampa do carro dele. A hora que nós entramos na varanda, ele estava balançando assim, ó, muito idoso, uma cadeira do vovô, do papai, e ela do lado dele assim, ó, a mãozinha na cabeça dele, aquele sorrisozinho assim nos lábios. Aí quando eu fui chegando devagarzinho, fartado, ele assustou, o Simões do meu lado. Ela falou assim: pode falar o que o senhor veio falar, porque o senhor falou com ele desde as 5 da manhã, nós estamos sentados aqui desde as 5h10. Nós achamos que o senhor ia vir antes de ir para o quartel. Era 11 horas da manhã. Aí eu comecei a chorar e falei assim: pastor, não tem jeito não, porque aconteceu uns treinos ali e tal. Eu vim aqui falar para o senhor que eu aceito. Quando eu falei eu aceito, o Simões foi tomar ministério, a esposa do pastor foi tomar ministério, e eu comecei a rodar, e o senhor me tomou meia hora falando em línguas. Eu não sei do senhor, pastor, mas eu também não queria. Eu falei assim: eu não quero, Senhor, aleluia. Aí uma vez o Senhor falou assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, aleluia. Moisés também, Josi, não queria, ele fala para o Senhor: eu sou gago. Isaías também fala: eu também não quero, Senhor. Jeremias falou: não sei nem falar, parece que eu sou uma criança. Pedro, você lembra de Pedro? Também não quero. Paulo queria fugir, começou a até matar crente. Mas nesse rio, não é você quem quer, ele te faz passar. Ele te faz passar. Aí eu não vou pregar não, é ele que te faz pregar. Irmão Fábio, eu não quero mais cantar não, é ele que te faz cantar. E não vai dizer: eu não vou reger mais não, vou falar: pastor, é ele que te faz reger. Eu não quero me dar a Maria, não, Maria Célia. É ele que te faz ser líder, aleluia. É ele que te faz entrar por este rio, aleluia. Olha para alguém e fala: é ele que te faz entrar, é ele que te faz entrar, é ele que te faz entrar, é ele que te faz entrar. Aleluia. Uma outra coisa nesse texto aqui, irmãos, que é lindo. Uma outra coisa: o homem mediu 1000, Ezequiel andou 1000. Ezequiel, e agora? Sangue do cordeiro. O homem mediu 1000, Ezequiel andou 1000. Ele não andou 1050, ele não andou 1100, ele andou 1000. Aí o varão mediu 2000, Ezequiel andou 2000. Não andou 2050, não andou 2500. Aí depois, irmãos, o varão mediu 3000. Quanto que Ezequiel andou? Andou 3000. Onde o senhor quer chegar, pastor? Respeita o limite da tua chamada. Jesus de Deus. Respeite o limite do teu ministério. Respeite o limite da tua chamada. E tem uma coisa que eu quero te avisar: quem não respeita o limite do seu chamado, quem não respeita o limite do seu ministério, vai morrer afogado. Eu estou te avisando. Não entendi, pastor. Deus não tem compromisso com quem está fora da medida. Eu falei que era para vir com armadura. Deus não tem compromisso para quem se mete no ministério do outro, para quem faz fofoca do ministério do outro. Deus não tem compromisso se você está fora da medida. Aleluia. Não entendi, pastor. Vou mexer com o ministério, amém? Deus, aleluia. Se Deus mediu o seu ministério, diácono, seja um excelente diácono. Glória a Deus. Não queira ser presbítero antes da hora. Deus, aleluia. Se Deus mediu o teu ministério presbítero, acalma o teu coração. Não queira ser evangelista, não queira ser pastor antes da hora.
Deus te deu o ministério de pastor da congregação, Deus, aleluia. acalma, vai trabalhar para Jesus. Não queira tomar o lugar do presidente, não. Aleluia. Jesus, Aleluia. Aleluia, Deus. respeite o limite do teu chamado. Se Deus te chamou para ser regente, deixa a irmã Maria Célia, a irmã Ivani e a irmã Adriana em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és A regente está querendo tomar o lugar da líder. santo, Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Obrigada, Jesus. Deus de poder e graça. Se Deus te chamou para liderar, fica querendo tomar o lugar do pastor, não. Calma, seu momento vai chegar. Deus não tem compromisso com quem está fora da medida. Deus, Se Deus te chamou para aleluia. ser diácono, Ele vai te capacitar até o momento certo. Acalma o teu coração. Cada um aqui tem uma medida de Deus. Cada um aqui. Por isso que o Senhor me deu essa palavra. Aleluia. Deus usa cada um como Ele quer. Deus usa cada um da unção necessária para o ministério que Ele te chamou. Deus usa cada um na maneira que Ele quiser. Deus usa cada um na medida de Deus. Toma cuidado. Aleluia. Tudo debaixo da medida de Deus. Deus, aleluia. E vou falar uma coisa, hein? Tem gente morrendo afogado dentro da medida do ministério. E eu conheço, hein? Só Jesus. Calma! Calma! Fique dentro do chamado. Fique dentro do chamado. Porque se Deus pediu 2.000, não vai além de 2.000, meu irmão. Calma. Se você for fiel no 1.000, Ele vai te colocar nos 2.000. Se você for fiel nos 2.000, Ele vai te colocar nos 3.000. Me prova, pastor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Fica na Aleluia. medida que é melhor. Glória a Deus. Fica na medida. Aleluia. Se Deus chamou o Paulinho para tocar, deixa o Paulinho tocar como ele sabe. E eu já vi, não vou para lá não, porque eu sou guitarrista, ela já tem um guitarrista. Já estava com a ideia de tomar o lugar do Paulinho. Porque eu sempre ouvi isso. Tá bom, meu filho. Deve ter um lugar assim que vai precisar de você. Não vai para lá, meu irmão. Vai para outro lugar. Deus, aleluia. Fica na medida. Seja fiel à medida que Deus te deu. Se você for fiel, Deus vai aumentando a sua medida. Eu tinha certeza que o meu ministério era diácono. Eu tinha certeza. Você tinha que ver eu recebendo. Os irmãos da igreja chegaram. Seja bem-vindo, irmão. Pastor, eu sou daqui. Mas seja bem-vindo, eu tenho. Está vindo para o culto? Eu estou alegre que eu sou diácono, estou te recebendo. Aleluia. Eu Deus, tinha certeza que Deus aleluia. me chamou para isso aqui. E olha o que Deus fez. O escolhido não tem escolha. Jesus, aleluia. Deus vai aumentar a sua medida. Obrigada, Jesus, aleluia. Aleluia. Vocês me aturam mais 5 minutos, eu termino. Uma outra observação, e a última eu termino. Mediu 1.000, me fez passar. Águas no tornozelo. Mediu 2.000, me fez passar. Água no joelho. Mediu 3.000. Água na cintura. Lombo, aonde você quiser. Em todas as 3 vezes, o homem, deixa eu chamar de varão, o varão voltou e pegou na mão de Ezequiel e diz, aí Ezequiel fala, me fez passar. Mas diz a Bíblia que depois de 3.000, depois da terceira medida, olha para você ver, observe que Ezequiel não fala, e me fez passar. Foi o versículo que eu perguntei. Ele não fala. A primeira medida me fez passar. A segunda medida me fez passar. A terceira medida me fez passar. Mas na quarta medida,
o homem não volta para buscar o profeta. O que é isso, pastor? Tem momento, que a decisão vai ter que ser nossa. A decisão vai ter que ser tua. Como homem, como mulher de Deus, como alguém que exerce o chamado. O varão não vai voltar para pegar na sua mão. A decisão é nossa. A decisão é minha e sua. Um homem mede mais 1000 e ele diz, ó, vem Ezequiel. Mas diz a Bíblia que Ezequiel não vai. Depois você olha lá. Não vai. Aí a Bíblia diz assim, o homem o conduziu de volta à margem. Nós lemos isso ou não lemos? Conduziu de volta à margem. Deus, Pode ficar de pé comigo. Serve agora. Obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus. Onde o senhor quer chegar, pastor? Nos rios de Deus não dá para ficar com água no tornozelo. No rio de Deus não dá para ficar com água pelos joelhos. No rio de Deus não dá para ficar com água na cintura. Vai ter um momento que a decisão é sua. O varão não vai voltar. Você entra, mergulha, nada de braçada, ou você volta, ou você não entra. Deus, aleluia. Vem para o culto hoje. Ou você adora, ou você está perdendo o seu tempo. Você entrou por qual porta? A do sul ou a do norte? Você veio para observar a roupa? Você veio para ver se o ministério estava todo alinhado? Você veio para ver se as irmãs iam cantar bonito? Jovens e adolescentes vão cantar agora para ver se estava aqui? Ou se for namorar no dia do namorado? Pastor, nós não merecemos essa palavra. Reclama com ele, fala com ele. No dia do namorado, pastor, fala com ele. Qual é o teu objetivo hoje? Vai sair daqui sem participar da ceia? Ou só você e Deus vai confessar aí o seu pecado e pedir perdão? E participar da mesa? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu creio no Deus que está presente. Eu creio no Deus que ministrou essa palavra no meu coração nessa madrugada. Aleluia, Jesus. A decisão hoje é tua. Ou você volta do mesmo jeito, ou você faz valer ter saído de casa numa noite fria para participar da ceia. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos. Pastor Justino. Amigo noivo. Senhor Deus, louvamos o seu nome por essa oportunidade. Foi bom ouvir a sua voz, nos agradecendo que nós queremos mais. Obrigado, Deus. Que todos nós, ó Deus, possamos sair daqui nesta noite, querendo muito mais de ti do que o Senhor vai nos dar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou seu filho e seu servo para falar conosco. E que a sua palavra, Senhor Deus, não possa simplesmente estar na nossa mente, mas que possa, Senhor Deus, trazer divisão do corpo, alma e espírito. E que a cada dia nós possamos reconhecer quanto vale estar na sua presença. Muito obrigado. No nome de Jesus, a Deus, amém. Aleluia. A igreja se assenta os adolescentes e jovens. Permaneçam de pé e adorem o Senhor. E quando nós lavamos as nossas mãos. Obrigado. Jovens e adolescentes adorando ao Senhor.